proposta que pode ser a solução para o caso de Pedro no Fluminense e a possibilidade de poupar Johnny Gonzalez contra o Avaí. Esses são os temas do Giro de Notícias número 129. Seja bem-vindo, você guerreira de todo o Brasil e de todo mundo, aqui é o canal Raiz Tricolor. Eu sou o Gabriel Amaral e hoje é sábado, dia 31 de agosto de 2019. Último dia do mês, giro de notícias rolando e você sabe, ainda é tempo nesse mês para você baixar o aplicativo OneFootball, aplicativo esse que está patrocinando aqui o canal Raiz Tricolor. Por esse aplicativo você fica sabendo dessas notícias, fica sabendo de muitas outras também. Vem aqui, o link tá na descrição. Faz o download aí e dá essa moral tanto aqui pro canal quanto pro aplicativo OneFootball e pra você, porque o aplicativo é muito maneiro. Bem, voltando a gravar vídeo aí depois da eliminação na Copa Sul-Americana, ainda tentando superar, e uma possibilidade para essa segunda-feira de mais uma facada no torcedor. Pelo menos eu considero assim, né? Segunda-feira tem Fluminense e Avaí no dia 2, promoção de ingressos que, se não fosse essa promoção, acho que o público seria menor ainda do que deve ser. Nesse momento que eu tô gravando, ainda tem ingressos disponíveis para leste superior, para leste inferior, setores que cabem ali cerca de 4.500 torcedores cada um. O ingresso a R$10 com R$5 a meia entrada e ainda não esgotou há 2 dias do jogo. Ou seja, uma possibilidade de um público não tão grande contra o Avaí. E mais aí que eu falei, né, uma facada no torcedor, é que surgiu hoje a notícia no portal UOL Sport de que talvez Oswaldo Oliveira poupe Johnny Gonzalez dessa partida. Os motivos que seriam para ele ficar fora do jogo, né, seriam: o número 1, jogou no sacrifício contra o Corinthians, né? Vale lembrar que Johnny Gonzalez chegou a não treinar na semana do jogo contra o Corinthians, nessa semana agora que passou, e eu até fiz um vídeo sobre isso. Fazia sentido o Johnny Gonzalez mesmo ser poupado em alguns treinamentos, porque ele é o segundo jogador do elenco que mais atuou nesse ano. Ele só tá atrás de Caio Henrique, que é um animal também, né? Animal no sentido bom da palavra. Caio Henrique só ficou fora da estreia do Fluminense no ano, de resto ele tava em todas, e no caso de Johnny Gonzalez, ficou ali, teve 3 jogos, eu acho que ele ficou fora ali por causa de contusão, alguma coisa assim. Foi o jogo contra o Flamengo, o Chapecoense naquela época ali, e alguns outros ficaram de suspensão, mas vem jogando o ano inteiro. E o segundo motivo, né, para isso seria a falta de um centroavante ter sido um problema claro na partida contra o Corinthians. O Fluminense sentiu muito isso, inclusive é o que eu atribuo a uma partida muito abaixo de Johnny Gonzalez, né, em que ele só transpirou, mas não tinha muita inspiração para poder jogar bola. Então eu atribuo também essa falta de um centroavante. Aí sacar Johnny Gonzalez seria uma opção para voltar com o João Pedro e não mexer tanto ali nessa questão do esquema. Eu não vejo problema de você tirar Johnny Gonzalez desse jogo contra o Avaí pensando no sentido de, tipo assim, é uma lesão muscular que ele tá muito próxima de ter, e se ele jogar esse jogo, tem chance dele ficar fora da temporada. Então eu consigo entender que Johnny não jogue, mas, cara, não precisa de estimular o torcedor assim, né? Vale destacar, o Fluminense não falou oficialmente sobre isso, não foi nenhuma entrevista, nem nada. Foi uma notícia do UOL Sport, mas se for verdade mesmo, a notícia de que vai se poupar um jogador não é o tipo de coisa que o Fluminense tá precisando num jogo de 6 pontos contra o Avaí. Fala que o jogador sentiu, que não tá 100%, enfim, dá alguma outra desculpa, mas não fala que o jogador vai ser poupado. Enfim, não é certeza ainda, a gente precisa esperar pra ver se vai realmente ser, se o Johnny vai pro jogo, o que vai acontecer, se vai ter um exame, mas é algo que eu gostaria muito de saber e que algum repórter que tá lá cobrindo dia a dia perguntasse, né? O Johnny, Caio Henrique, será que esses jogadores vão poder ter um descanso alguma hora? E se eles puderem ter, em qual jogo que isso vai acontecer, né? Porque todo jogo agora é jogo importante. Segundo assunto desse giro de notícias é para falar sobre Pedro. A gente andou muito preocupado com o público, com quarta de final da Sul-Americana nos últimos dias, e o assunto de Pedro pegando fogo. Vários clubes meio que se interessando e fazendo proposta, até porque a janela de transferências para a Europa fecha no próximo dia 2, segunda-feira. Então tá todo mundo animado. Pedro recusando o time russo, enfim. Mas a notícia principal mesmo, e a que parece ser mais concreta, foi divulgada por jornais italianos e aqui no Brasil confirmado pelo Paulo Brito lá do Netflix. E essa notícia é de uma possível ida de Pedro para a Fiorentina da Itália, mas não seria uma venda. Por que eu abri o vídeo falando que seria uma solução? Que é não vender Pedro agora. A negociação se daria da seguinte forma: a Fiorentina pegava Pedro por empréstimo, pagava 3 milhões de euros,
que hoje dá 13 milhões e meio de reais. E esse valor seria só pelo empréstimo de Pedro até o final de 2020. Beleza. Aí, nesse empréstimo, teria uma opção de compra da Fiorentina lá para 2020 por 15 milhões de euros. Ou seja, se a Fiorentina quiser ficar com Pedro após esse período do empréstimo, teria que pagar 15 milhões de euros, que na cotação de hoje, que com certeza vai ser diferente do final do ano que vem, mas na cotação de hoje daria 68 milhões de reais. Ou seja, se o negócio fosse todo perfeitinho, né? Emprestou agora, ganhou dinheiro, e aí Pedro jogou bem, a Fiorentina quer ficar com ele, pagou esse valor, Pedro teria saído do Fluminense por 82 milhões de reais. Importante destacar, esse valor, né, seria só pela parte do Fluminense, só pelos 50% do Fluminense, o que faria com que o valor real de Pedro, a Fiorentina não pagaria pela parte do Arte Sul, mas ele se tornasse um jogador de 30 milhões de euros, que é o que o Fluminense sempre achou que ele valesse. Por que eu falei que é uma boa solução? Porque assim, Pedro ele chegou ao seu auge há exatamente um ano, né, 25 de agosto do ano passado foi quando ele se machucou, e ele, há um ano atrás, ele tinha sido convocado, tava surfando ali na crista da onda. Depois da lesão dele, vamos admitir, ele tá em baixa. Ele já voltou em abril, já tem 5 meses que Pedro voltou, e apesar dele continuar fazendo gols, né, vale destacar, ele tem uma quantidade notável ali de gols no Campeonato Brasileiro, ele só fez os gols, sabe aquela história, né? Ele não teve atuações em que a gente pode destacar, assim, como grandes atuações. Ou seja, ele não vem no nível de que ele vinha no ano passado e de que pudesse render aquela venda que a gente esperava. E essa solução do empréstimo seria para que, assim, o time europeu tá olhando de lá e sempre vai ficar aquela dúvida, será que eu vou pagar 15 milhões de euros nesse cara e ele vai chegar aqui, será que ele vai render? Eu não sei se ele vai render. E do lado do Fluminense será que eu vendo por 8 milhões de euros? Ou eu aposto aqui para torcer para um clube europeu notar e eu vender por 15? Então, essa questão do empréstimo seria botar essa definição toda nas costas de Pedro. Olha só, eu ganhei 3 milhões de euros aqui por você, não saí zerado, você vai jogar lá até 2020. E se você render, você vai pra Europa e a gente ganha dinheiro. Se você não render, você vai voltar aqui pro Brasil, tem 7 meses ainda de contrato com o Fluminense e vai ter que jogar bola pra poder render. Tem outro fator também, né? Mesmo que Pedro não tenha um rendimento a ponto da Fiorentina querer pagar os 15 milhões de euros, o fato dele ir mais ou menos bem numa Fiorentina pode render ao Fluminense, né? Já no final de 2020, ou seja, com o Pedro já bem desgastado, sem ir tão bem lá na Fiorentina, imaginando esse cenário, pode render ao Fluminense uma outra venda também que não chegue a esse valor de 15 milhões de euros, mas que pelo fato dele já estar jogando na Europa, etc., o Fluminense consiga pegar ali a Fiorentina e vender Pedro para um outro mercado por um valor também que o Fluminense não passe sem nada na mão. O único detalhe sobre essa questão da venda de Pedro é de que, como eu falei, a janela fecha na segunda-feira, ou seja, tudo teria que ser resolvido no sábado ou no domingo ou na própria segunda. Então, vamos ficar de olho porque a qualquer momento pode ter aí um plantão dessa saída de Pedro. A única pena seria justamente essa, que ele teria que sair agora, pro final de temporada em que a gente vai ter aí agora 23 jogos para se livrar do rebaixamento. Enfim, eu tô ainda muito dividido sobre esse negócio. Não sei se é uma boa ou se é algo ruim, não. Talvez no próximo vídeo já tenha um veredito da minha opinião. Enquanto esse vídeo não sai, você vem aqui embaixo, aperta o like, se inscreve no canal e assiste aí os vídeos que eu produzi sobre Fluminense e Corinthians. Saudações tricolores, até a próxima, valeu. Eu tô aqui me perguntando por que você não assistiu esses 2 vídeos que estão aqui no canto, aparecendo aqui agora nessa tela final. O vídeo aqui de cima é o envio mais recente que eu fiz aqui pro canal, e o vídeo de baixo é um vídeo que o YouTube separou especialmente pra você, então vale a pena você conferir. Muito obrigado pela moral que vocês têm me dado, não se esquece do like aqui no vídeo, saudações tricolores.